Então, vou compartilhar aqui uma apresentação. E aí vocês podem, por exemplo, ir anotando suas dúvidas ou questionamentos, assim, e aí a gente, depois do término dessa apresentação, aí eu abro para discussão, tudo bem? Só para organizar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a profissão do psicólogo, né? Meu nome é Marli, eu sou psicóloga de formação, eu tenho uma graduação em psicologia, e tenho pós-graduação em psicopedagogia, em terapia cognitivo-comportamental e também em análise do comportamento aplicada. Fiz um mestrado em educação e dedico a minha vida tanto à clínica quanto à vida acadêmica, né? Então, eu dou aula tanto na graduação quanto na pós-graduação. Tá? Eu imaginei algumas perguntas que podem vir de vocês, mas me baseei também num livro que vocês podem até vir a trabalhar com esse livro nos primeiros semestres, que é de fundamentos, né, da psicologia. E um dos capítulos traz essa referência que eu vou usar na apresentação de hoje. O livro é da Ana Mercedes Bock, Ana Bahia Mercedes Bock, que foi presidente por alguns anos do Conselho Regional de Psicologia São Paulo. Tá? Uma das perguntas que ela traz o psicólogo adivinha o que os outros pensam? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque, não, nós não adivinhamos nada, né? A formação que nós temos, tanto na graduação, quanto depois, cada um de nós acaba escolhendo um caminho clínico ou hospitalar, ou organizacional, né? Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, as áreas que o psicólogo pode atuar, mas nós somos treinados, né? Nós temos uma capacitação ao longo de, não só da graduação, mas depois das formações que são necessárias muitas vezes para a gente poder trabalhar, nós somos treinados a fazer algumas formas de investigação, né? Então, tipos de perguntas, tipos de observações clínicas, né? Então, tanto no estágio, já na graduação, a gente já começa a treinar isso, né? Como fazer observação do paciente, a observação comportamental, fazer as perguntas certas para poder entender do que aquele sujeito padece, né? De qual sofrimento que nós vamos estar tratando, tá? Então, nós não temos essa possibilidade de adivinhar nada, mesmo porque é até uma questão antiética, né? Nós falarmos a respeito do outro sem que este outro nos dê permissão. Então, o psicólogo, ele é sempre procurado, né? Ou por uma família, ou por um indivíduo, ou por uma empresa, para fazer um trabalho organizacional, mas sempre a gente é convidado, né? Convidado a fazer esse trabalho, tá bom? Outra pergunta: quando fazemos um curso de psicologia, nós passamos a nos conhecer melhor? Eu diria que sim, não tanto porque durante as aulas a gente vai fazer terapia de grupo, porque não, né? Isso é uma coisa que é legal, logo de início, a gente fazer um combinado. Muitas vezes, a temática da aula provoca, né, algumas discussões bastante interessantes, mas a gente não está num ambiente clínico, né? Então, é sempre interessante o aluno se preservar de sua intimidade, porque muitas vezes as turmas, principalmente de primeiros anos de graduação, elas são muito grandes, né? 100 alunos.
e a gente às vezes nem conhece todo mundo, né? Então, falar da sua intimidade não é um... Eu, particularmente, não acho pertinente, né? Mas, de maneira geral, sim, a gente passa a se conhecer melhor porque a gente lê muito. É um curso que exige muita leitura. A gente lê não só material da psicologia, né, mas principalmente também nos primeiros anos, tem lá a parte de anatomia, tem a parte de filosofia, os cursos mais antigos, como o que eu fiz, tinham na grade antropologia, enfim. Então, é um curso que tem a parte de educação, né? É um curso que realmente faz com que a gente conheça muito e provavelmente muito de nós também. E há um momento da formação que é muito interessante que a gente vá fazer uma terapia pessoal. E aí sim, eu diria que é o momento mais interessante, né, de autoconhecimento. É quando nós mesmos vamos em busca do autoconhecimento através de uma psicoterapia, tá? Que diferença há entre a ajuda prestada por um psicólogo e um bom amigo? É muito diferente. Né? Quando nós temos um bom amigo ou uma pessoa de confiança na família, uma boa audiência, né? Uma pessoa que nos escuta com afetividade, ela pode ser uma boa escuta, mas talvez muitas vezes ela não possa, ela não saiba como ajudar. Então, eu penso que uma diferença fundamental entre um bom amigo e um psicólogo é esta. E o psicólogo, ele é capacitado, ele é treinado para saber ouvir, sem ser uma audiência punitiva, né, crítica, mas que acolha o que aquela pessoa tem a dizer, mas que também tenha técnicas, não só de escuta, mas alguma um recurso, né? Uma boa ajuda para uma orientação, para um aconselhamento, ou muitas vezes técnicas por meio de apenas de boas perguntas, a própria pessoa vai encontrando o seu caminho, ela mesma vai falando e se escutando, e ela mesma vai encontrando o caminho que ela entende que é o melhor caminho a seguir. Mas o psicólogo, ele tem essa técnica, né? Independente das linhas, das correntes de psicologia que o psicólogo opta por trabalhar, todas as correntes, todas as teorias da psicologia trabalham com esse fundamento, né? De uma escuta e de uma técnica de investigação e de trabalho para poder achar a melhor saída para aquela pessoa que está em sofrimento. O que diferencia o trabalho do psiquiatra do trabalho do psicólogo? Isso também é uma pergunta que está no livro da Ana Maria, da Ana Bahia Mercedes Bock. Eu sempre falo o nome errado, desculpe. Essa é uma pergunta interessante. O psiquiatra, ele é um médico, ele tem formação em medicina e uma residência em psiquiatria. E ele, então, sendo médico, ele tem autorização e autoridade, né, e toda também uma capacitação técnica para usar de medicamentos para o seu trabalho de intervenção. O que o psicólogo não tem. Nós, psicólogos, nós não podemos medicar. Então, o trabalho de diagnóstico da psicopatologia e da medicação, se porventura necessária, ela é feita pelo colega psiquiatra. Ou, muitas vezes, dependendo da questão, se for neurológica, a gente tem um colega que é um neurologista.
E a parte de todo o trabalho de escuta clínica, de observação comportamental, de discussão das emoções, de muitas vezes até um acompanhamento terapêutico, que é um trabalho atualmente também bastante requisitado, né? Então, do psicólogo que trabalha acompanhando o cliente em algumas circunstâncias fora contexto clínico, né? Então, essa é uma área, é o âmbito do psicólogo, tá? O trabalho feito em escola, o trabalho feito no hospital, tá? Então, essa seria a diferença fundamental. Mas há muitos psiquiatras que também fazem o trabalho de terapia. Há muitos psiquiatras que acabam também fazendo uma formação em psicanálise ou em análise do comportamento e acabam também se ocupando desta parte do trabalho terapêutico. Mas, fundamentalmente, quem trabalha com medicação é apenas o médico psiquiatra ou o neurologista, tá? Qual a finalidade do trabalho do psicólogo? Bom, basicamente, nós somos requisitados quando há algum tipo de sofrimento. Então, uma pessoa que desenvolve uma fobia, uma criança que não está se saindo bem na escola, casais que têm questões no seu casamento, um colaborador que está com alguma dificuldade no seu âmbito de trabalho, no hospital, pessoas adoentadas e que muitas vezes precisam de um tratamento de longa duração ou até mesmo uma internação. Famílias, ainda na questão hospitalar, famílias que estão com um ente querido em estado terminal. Enfim, nós temos hoje uma área muito interessante também promissora, que é a psicologia do esporte, que acompanha, por exemplo, o atleta ou a equipe de atletas na questão da sua performance, das dificuldades de ganhar, de perder. Então, geralmente, né, nós somos convidados, nós somos parte de um contexto em que há problemas na vida de uma pessoa. Problemas que nós podemos podemos relacionar esses problemas ou com o seu excesso ou com o seu déficit, sua inexistência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade no relacionamento amoroso, então tem um déficit nessa área, ela não tem habilidades sociais, por exemplo, para fazer uma abordagem ou aceitar um convite para sair. Então, é isso que eu chamo de um déficit. Então, tem uma falta de uma habilidade, ou, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande de conseguir um emprego. Excesso, a gente podia dar como exemplo algo que está também muito recorrente, que são as questões de transtorno alimentar. Apesar de que o transtorno alimentar, a gente também tem as questões de déficit, que eu poderia chamar da anorexia. Então, é a pessoa que não consegue se alimentar, ou então a pessoa com obesidade mórbida, que se alimenta demais, nos excessos. Então, de maneira geral, a finalidade do trabalho do psicólogo é intervir, primeiramente, antes do intervir, diagnosticar, né, ou colaborar no trabalho do diagnóstico, num segundo momento, planejar uma intervenção, conduzir uma intervenção, e sempre reavaliar para saber se esta intervenção está sendo eficiente, tá? Caminhando aí para o final dos slides, quais as áreas e os locais em que o psicólogo atua? Então, diante desse panorama que eu rapidamente busquei apresentar para vocês,
As áreas de atuação, que inclusive está no site dos conselhos regionais de psicologia, vocês podem localizar, de São Paulo, CRP, São Paulo, tem isso discriminado. Então, nós temos, então, basicamente a área clínica, então, que o psicólogo atua no consultório, nós temos a hospitalar, que ele trabalha nos hospitais, no atendimento de pessoas que estão em algum tratamento ou estão internadas, né? Nós temos a organizacional, que trabalha com a parte de recrutamento, seleção. Então, normalmente, quando a gente passa por seleção, a gente encontra, né, um colega psicólogo fazendo, às vezes, testagens, as entrevistas, né? E também, dentro da organizacional, nós temos a parte de desenvolvimento. Então, toda a parte de capacitação, de muitas vezes os chefes de áreas, né, precisam fazer capacitações, ou então semanas, né, momentos de aumento de autoestima, de palestras motivacionais, de trabalhos mais ligados à saúde. Geralmente as empresas têm uma semana por ano que se chama CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, o RH costuma ser o organizador das CIPATs, então, muitas vezes são convidados outros colegas psicólogos para falar sobre questão. Geralmente, os temas são as doenças sexualmente transmissíveis, o tabagismo, enfim, as questões de saúde, né? Mental também, claro, não só física, mas mental. Falei agora há pouco da psicologia do esporte. Nós temos também a parte de educação, uma área que é a minha área. Nós trabalhamos diretamente com as escolas. Podemos trabalhar tanto dentro da escola, internamente, como coordenadores pedagógicos ou orientadores, mas também nós podemos trabalhar na clínica, né, fazendo todo o acompanhamento da vida escolar das crianças. Temos uma área interessantíssima também agora que começa a chamar atenção, que é a psicomotricidade. Há muitas crianças apresentando dificuldades motoras, e então é uma área também muito interessante. Enfim, a minha área, particularmente, ganhou muito espaço com o momento da educação inclusiva, né, com a lei, né, da inclusão, e nós que trabalhamos com crianças com alguma questão de aprendizagem, ou algum transtorno, algum diagnóstico, por exemplo, TDAH, autismo, dislexia, enfim, nós acompanhamos a vida escolar deste aluno e fazemos uma parceria família e escola e fazemos essa mediação. É uma área muito promissora, né? Enfim, há usos e abusos de psicólogos. Isso inclusive no jornal, né, dos conselhos regionais de psicologia, muitas vezes saem notícias de algumas pessoas que fazem reclamações, né, nos conselhos a respeito disso. Então, penso que esse seja o último slide. Então, para encerrar, né, essa breve apresentação, uma das questões mais importantes de todas as áreas de formação, e principalmente na área de saúde, isso é fundamental, que a gente tenha muito claro na nossa formação e depois na nossa vida profissional como um todo, que são as questões éticas. Não é à toa que nós temos um código de ética bastante rigoroso. Então, particularmente, nós podemos falar muito rápido sobre isso nesse momento, o que se procura evitar enquanto psicólogo
são interferências na vida do paciente que não sejam, que não pertençam, né, à intervenção clínica. Então, nós, por exemplo, não devemos misturar religião com a prática da sua prática clínica. Então, mesmo que cada um de nós tenhamos a sua fé, a crença, a sua religião que você pratique, ou não, enfim, isso não deve fazer parte da intervenção clínica em psicologia. Isso pode ser considerado um abuso. Então, por exemplo, recomendar qualquer tipo de prática que não tenha a ver com a sua corrente teórica que você se formou, isso pode se caracterizar como um abuso. Outros abusos que nós podemos comentar aqui é misturar, por exemplo, amizade com a parceria clínica, né? Então, quando você é contratado, né, para essa prestação de serviço em que você é o psicólogo e o outro é o seu cliente ou o seu paciente, né, depende da linha teórica, vai se usar um termo ou outro, mas enfim, este outro que você vai trabalhar para, nós não temos um vínculo, é diferente de um vínculo de amizade, por mais que você possa ter até uma afeição, mas não é um amigo, né? Você está trabalhando para a melhora, a superação das dificuldades daquela pessoa que está te contratando e que te paga, né? Paga os seus honorários para que você faça isso. Então, atualmente, com as questões de redes sociais, Facebook, Instagram, todas essas mídias, há uma necessidade de um cuidado bastante criterioso aí para não misturar a sua vida pessoal com o seu trabalho na sua área de atuação, tá? Bom, procurei ser bastante breve para poder dar um espaço maior aí para perguntas, tá? Então, fiquem à vontade para... Não sei como é que abre aqui. É pelo chat, né? Então, vamos lá. A terapia pode ser um instrumento... Ixi, peraí. Deixa eu abrir o chat aqui. Desculpa se eu falar o nome errado. Madeline. A terapia pode ser um instrumento conciliado com a orientação psicológica? Peraí, então uma pergunta por vez. Vamos lá. A Marina já fez outra boa pergunta. Vamos lá. Enfim, aqui no Brasil, eu percebo que assim, a gente não tem muita clareza de diferenciar o que é orientação psicológica do que é uma psicoterapia, né? Me parece que nos Estados Unidos esse serviço de orientação ele é mais claro, né? A gente acaba... Eu entendo que na escola, particularmente, eu acho que é onde eu vejo que está mais claro essa diferença. Na escola, o orientador pedagógico, né, muitas vezes ele conversa com os outros professores e há um consenso de que algum aluno está com alguma dificuldade. O que esse orientador faz é, muitas vezes, chamar esse aluno, conversar, procurar entender um pouco da demanda e fazer alguma orientação no sentido de um aconselhamento, mas ele, rapidamente, ele encaminha para um colega psicólogo que vai fazer um trabalho clínico fora do contexto escolar, tá? Marina, é errado abraçar pacientes? Olha, isso varia de corrente para corrente. Há psicólogos de correntes que entendem que não, e é importante ter essa demonstração de afeto. Há outras correntes que entendem que não faz parte do trabalho clínico esse tipo de contato físico.
tá? Então, vocês, quem fizer essa escolha por estudar psicologia, vai perceber ao longo da formação que existem linhas teóricas diferentes. Então, temos as linhas básicas que são as fundamentais para a formação e que estão na grade de todas as faculdades, são psicanálise, análise do comportamento, que é o behaviorismo, a fenomenologia existencial, humanista. E então, independentemente assim da sua formação, é claro que você também tem que ver o quanto você se sente à vontade com aquele paciente. Então, isso é muito também, não só, claro, da linha que você trabalha, que você vai se dedicar a estudar com maior profundidade, mas também há quanto tempo você conhece esse paciente, qual é a relação que vocês estão construindo. Então, muitas vezes as pessoas se sentem mais à vontade, outras menos à vontade, tá? Murilo, seria possível dizer que João de Deus utilizou da psicologia para fins próprios? Murilo, ele não é um psicólogo, então ele não, eu não responderia essa pergunta assim em termos de psicologia. Não vejo que ele tenha usado recursos da área da psicologia, tá? Mas eu entendo que ele também teve algumas questões de sair do âmbito da atuação dele, tá? Agatha, poderia nos enfocar livros para iniciantes? Estou no primeiro ano do ensino médio e pretendo cursar psicologia. Bom, eu acho que esse que eu acabei de falar, deixa eu pegar o nome certinho aqui. Estou escrevendo, tá? Eu pego rapidinho para vocês o nome do livro. Ele tem até aberto, eu acabei de ver aqui que ele está aberto em PDF na internet. Vou pôr aqui deixa eu voltar lá no Meet, vou pôr aqui no chat. E é o livro que, inclusive, eu peguei Opa, não foi? Eu escrevi, mas eu não sei se foi. Foi sim, eu escrevi aqui, eu não estava vendo. Então, esse é um livro que vocês podem... Olha que legal, já tem até aberto em PDF, vocês podem dar uma olhada, porque ele trata dos fundamentos, né, da psicologia, os aspectos mais básicos, tá? Então, deixa eu ver onde que eu parei. Então, Agatha, uma boa leitura para você. Marina, quais conselhos seriam viáveis para aqueles que querem seguir para uma área voltada aos adolescentes e crianças? Então, eu não sei se são os conselhos. Bom, conselhos eu diria assim: para todos os segmentos em que nós desejamos trabalhar, nós precisamos estudar muito, muito. Ler muito, estudar muito, e estarmos sempre muito atualizados. Então, na medida do possível, não sei agora como é que vai ficar, questão de congressos, né? Talvez demore um pouquinho para a gente voltar a ter congressos, pelo menos presenciais, né? Mas, assim, é importante participar de congressos, de simpósios, ler muito, ficar muito antenado, e inclusive nas questões do dia a dia. Então, por exemplo, quem trabalha muito com adolescentes, é interessante também saber um pouco do que está acontecendo na área, na vida, né, do dia a dia dos adolescentes. Então, por exemplo, quais são os filmes que estão mais sendo interessantes para
faixa etária, o que eles estão lendo mais, quais são as músicas mais interessantes para nesse momento, porque senão você fica muito técnico, né? Você pode ser um excelente técnico, então estudei, fiz muito, participei de muitos congressos, fiz cursos, um monte de pós, mas a hora que você senta para conversar com o seu paciente, você não entende nada a respeito do que ele fala. Então, para crianças e adolescentes é interessante assistir o filme que está na moda, o desenho, para você ter, inclusive, o que discutir, né? Mas, basicamente, para todas as nossas, independente das faixas etárias, a nossa área é muito importante que se estude muito, tá? A Isabela pergunta, por que não se deve atender pessoas que já têm um vínculo, como familiares e amigos? Essa é uma pergunta muito boa, porque o que acontece? Esse código de ética não funciona apenas para nós psicólogos, mas também para médicos, dentistas, advogados, né? O que acontece? Se você, no nosso caso, precisar falar de alguma coisa que possa ser mais, enfim, delicada e que naquele momento traga algum tipo de dificuldade, de uma dor, falar de algo do passado, um trauma, na história de vida daquela pessoa, é preciso ter um certo distanciamento para que você possa dizer isso, né? Muitas vezes entre nós, família, amigos, a gente até também não acontece. Às vezes você sente alguma coisa, mas se você pensa com você, puxa, se eu falar isto, eu vou perder o amigo, né? Não é assim? Então, o psicólogo, ele tem uma questão afetiva, mas ele tem um distanciamento e possibilita que o trabalho, a intervenção clínica seja executável, né? Veja, se também em algum momento você começa a ficar muito amigo do seu paciente, e isso é possível, eu já vi alguns casos, o que se recomenda pelo Código de Ética? Que você encaminhe esse cliente para outro colega psicólogo e mantenha a amizade. Eu já vi muitos casos, por exemplo, de acontecer de pessoas se apaixonarem. Isso é possível também. Psicólogo e cliente entrarem numa relação amorosa. É possível? Pode acontecer, mas qual é a recomendação? Então, você termine, né, a relação profissional e mantenha o namoro, né? E encaminhe a pessoa para continuar a terapia com outro colega. O que não pode é fazer as duas coisas juntas, simultaneamente, tá? Eu acho que eu respondi. A Thaís, está dizendo que o livro é bom. Eu também acho. Eu estou no 4º semestre, seja estudante, que legal. E ele ajuda bastante, tem uma linguagem tranquila. Eu também gosto do livro. Agatha, você acredita que o estudo da linguagem corporal e facial pode ser construtivo para psicólogos? Sim, certamente. Quando você, nos últimos anos da faculdade, a gente começa a fazer os estágios, a gente tem a oportunidade de iniciar esse treino, né? Porque esse treino é a vida inteira. A gente está sempre aprendendo a observar e ler, né, os indícios que o outro transmite, né, pela questão corporal. Eu vou fazer de novo uma busca aqui por um livro que é muito famoso. O Corpo Fala. Olha lá, já até veio. O Google, você coloca o corpo, ele já... O Corpo Fala é um livro que toda biblioteca
de faculdade de psicologia tem. Esse eu acho que não tem aberto em PDF, não. Esse livro é um clássico, ele já é, acho que da década de 80, mas ele continua sendo uma referência. Um livrinho muito gostoso de ler também. E assim, nós ficamos atentos não somente à comunicação verbal, ou seja, o que a pessoa fala, mas a gente fica também, aprende a ficar muito sensível ao gestual, como a Agatha falou, a questão facial, né, a fisionomia, as expressões que as pessoas, algumas pessoas são mais expressivas, outras nem tanto, mas é uma leitura também que contribui muito, porque é muito interessante que nós, seres humanos, a gente muitas vezes paradoxal, né? A gente está falando uma coisa e todo o nosso comportamento está dizendo outra coisa. Então, sim, é uma ferramenta muito interessante. E, por exemplo, agora, com essa questão da pandemia e do isolamento social, nós psicólogos, estamos aprendendo a trabalhar por meio de atendimento online, em que a gente perde um pouco essa questão de observação do corpo, né? Mas agora é um novo aprendizado e como que a gente vai conduzir as terapias nesse formato, tá? Acho que o pessoal se mandou. Tinham 28 pessoas, ficamos 8. Vamos lá. Quem dos 8 que ficaram, mais alguém quer perguntar? Acho que o pessoal não se interessou pela discussão. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente tem um tempo. Vamos lá. Não? Pois não, vamos lá. O tema, né, é essa questão da transformação, eu falei rapidamente, né, que é a questão aí do atendimento online, mas isso para quem clinica. É claro que eu não sou da psicologia hospitalar, mas os colegas que estão na hospitalar também estão tendo que reformular todo o atendimento, né, inclusive com o uso do equipamento de proteção individual, fazer todo um aprendizado aí com as questões de biossegurança, fazer o atendimento do corpo médico, do corpo da enfermagem, fazer esse suporte aí de... E aí sim, acho que tem a ver com a pergunta quem foi que fez? Deixa eu voltar lá. Sobre a diferença entre orientação e a Marilyn. Espero que a Marilyn ainda esteja aí. Aí sim nós temos uma questão bastante interessante. Nesse caso, sim, se trata bem de uma orientação e de um suporte psicológico, e não tanto de uma psicoterapia, né? Porque a psicoterapia ela tem uma característica de autoconhecimento, de voltar em questões da infância, do seu repertório, né? De experiências de vida. No caso agora toda essa questão muito emergencial que a gente está vivendo, os colegas, por exemplo, da hospitalar, estão tratando muito de um medo, de uma insegurança que é muito pontual, né? Que é relacionado aí à Covid-19, tá? Então, a psicologia não é sinônimo de psicoterapia. E tampouco é sinônimo de trabalhar só em consultório. Tá? Então, a psicologia é muito ampla, dá para a gente trabalhar em várias áreas. Sabe uma coisa que me ocorreu, eu não falei aquela hora? Tem psicólogos, por exemplo, trabalhando na área de marketing, trabalhando com questões assim voltadas a
estimular, por exemplo, compra, uso de cores, uso de sensações que uma propaganda, por exemplo, pode promover no público. Então, a psicologia ela é muito mais ampla do que só trabalhar em consultório com intervenção clínica, tá? Marina, qual matéria escolar é a mais utilizada? Eu não sei se eu entendi sua pergunta, Marina. Me conta mais um pouquinho para ver se eu entendi. Explica mais a sua dúvida. Enquanto isso, eu vou respondendo a da Agatha. Como lidar com pessoas manipuladoras? No caso, o paciente. É possível identificar esse comportamento? Então, olha, existem muitos quadros da psicopatologia, e isso na graduação vocês vão ter. Inclusive, muitas vezes a gente tem aula com médicos, psiquiatras, que têm uma formação muito sólida nessa clínica, né, da psicopatologia, e um olhar já muito treinado, né, para fazer esse diagnóstico de, enfim, de questões mais de comportamentais mais assim severas, né, de uma dificuldade emocional, comportamental mais severa, tá? Então, muitas vezes a gente trabalha com um parceiro médico e esse parceiro, esse colega indica, né? Olha, vou te passar um cliente e ele já te orienta, olha, tem um diagnóstico XYZ, né? É claro que se você trabalha com um colega psiquiatra que pode te passar um cliente com esta característica, você também tem que ter uma formação sólida para saber como lidar, como administrar, como conduzir uma terapia com este perfil de paciente. Então, assim, não somos todos nós, psicólogos, que abraçamos todas as áreas, né? Por exemplo, no caso aqui, eu quero o meu perfil, eu gosto de trabalhar com transtorno de humor. Eu gosto de trabalhar com transtorno bipolar. Eu gosto de trabalhar com transtorno de personalidade. Não. Cada um tem um perfil e acaba desenhando, né, fazendo um planejamento da sua vida profissional e estudando a área que você opta por trabalhar. Por exemplo, falei agora há pouco, a minha área é educação. E eu trabalho com base também, particularmente, bastante com crianças que têm algum transtorno de aprendizagem ou algum transtorno neurológico, né, que dificulta a sua ida para a escola, a sua permanência na escola. Então, basicamente, eu trabalho com educação inclusiva. Tenho colegas que trabalham na clínica, por exemplo, com parceiros, né, muito próximos de psiquiatras e fazendo esse trabalho que você, Agatha, deve estar se reportando, né, trabalhar com pessoas com transtorno de personalidade, os borderlines, transtorno opositor. Então, é uma formação que você acaba tendo que direcionar. Não é. Então, ou seja, a gente não consegue sair da faculdade e pegar um caso clínico assim muito pesado, que você não vai dar conta. Então, é preciso, você vai se preparando para poder também dar conta de casos cada vez mais complexos. Tá, Agatha? Mais alguma pergunta? Enquanto vocês pensam, eu tenho ainda 10 minutinhos. O tema, né,
da palestra é essa questão da psicologia no mundo em transformação. E eu queria dizer, né, que, na verdade, quando a gente... Uma das disciplinas do currículo básico, né, de toda a faculdade de psicologia, tem a ver com a história das psicologias, né? Então, a gente tem a possibilidade de estudar que desde Freud, desde Skinner, de Thorndike, de Wundt, ou seja, dos primeiros, né, psicólogos que foram estudando, e William James, né, enfim, trilhando esse caminho até a gente chegar ao que a gente entende hoje como é a psicologia. Então, todo psicólogo precisa ir estudar lá desde o começo para poder entender como que a gente faz psicologia hoje, né? As psicologias, elas vão mudando. Por que eu estou falando as psicologias? Porque estou usando como referência o livro, né, que agora há pouco eu falei para vocês, da Anna Bock, em que a gente meio que discute que não tem uma só psicologia. Nós temos linhas teóricas diferentes e que muitas vezes funcionam melhor ou não tão bem, dependendo da patologia, da psicopatologia daquele indivíduo. Mas, assim, a psicologia ela vai tendo que se adaptar ao novo humano, né? A história do ser humano vai sendo acompanhada pela psicologia, porque se a gente não se atualiza ao sofrimento e o sofrimento vai mudando, a gente não consegue dar conta, né? Então, por exemplo, se a gente assiste... Existe um filme muito interessante que os primeiros semestres de psicologia, todo mundo assiste, que é o Freud Além da Alma, né? E a gente vê que o sofrimento do início do século XX era um. E hoje, se a gente fizer uma comparação, né, estamos no século XXI, o homem, né, o ser humano, né, nós continuamos sofrendo, sempre talvez o ser humano vá padecer de alguma questão, mas o sofrimento ele vai tendo outra roupagem, outra cara, outra manifestação. E nós vamos tendo que... A gente nunca vai poder deixar de estudar os teóricos clássicos, né? Freud, por exemplo. Mas a gente precisa depois se atualizar e ler também psicólogos que se tornaram referências atuais, para a gente poder clinicar, né, poder atuar em qualquer área que você opte de maneira eficiente, né, de acordo com a demanda atual, tá? Então, preparem-se, né? Precisa ler. Então, quem gosta de ler bastante vai adorar. Quem não gosta, não tem tanta tolerância, vai ter que começar a fazer pequenos exercícios diários para se habituar a uma leitura, porque sem leitura é impossível se formar psicólogo. Mais alguma pergunta? Não? Érica, você está me ouvindo? Eu não sei se a gente encerra já, porque a minha apresentação finalizou e acho que as perguntas também. Ah, surgiu uma pergunta aqui, peraí. Desculpa, eu não tinha visto. Ó, a Agatha fez uma pergunta e eu não tinha visto. Se nós nos formarmos aqui no Brasil,
nós podemos atuar em outros países? Então, Agatha, existe uma necessidade de validar diploma. Isso também quando vem alguém de fora, tá? Então, assim, você pode clinicar sim, mas você tem que procurar uma universidade no país que você deseje migrar, fazer uma fazer um contato e ver se eles aceitam validar seu diploma. Que eu saiba, às vezes eles pedem para a gente fazer alguma matéria a mais, que às vezes os currículos não são iguais, né? Então, às vezes, para validar o diploma, você tem que fazer a atualização lá do seu diploma, tá? Oi, alguém abriu um canal aqui? Alguém ia falar? Não? Então, assim, mas, Agatha, uma coisa mais interessante do que esta questão de validação de diploma é importante também que a gente se ambiente a cultura do país que você vai querer trabalhar, porque, principalmente para as questões da psicologia, é muito importante que a gente compreenda a cultura, o modo de vida daquele país, né, o que você vai acabar trabalhando, porque vai fazer toda a diferença, né, no seu atendimento, tá? Uma vez que, por que eu estou falando isso? Uma vez que a gente trabalha com seres humanos, a gente precisa estar muito sensível a todo o contexto onde esse ser humano se constituiu, né? A gente está falando de outro país, mas a gente não precisa ir tão longe, tá? Vamos supor, a gente fez faculdade, mora num bairro, tem todo um modo de viver, tal, tá? Não tem problema não. Érica, fica tranquila. Então, vamos supor, você nasceu numa família, tem uma religião, foi educada com uma cultura, né, que é a cultura da sua família, estudou num tipo de escola, mora num bairro, dentro de uma cidade. Aí vamos supor que você arranja um emprego e vai trabalhar numa outra área da cidade, um outro tipo com outro padrão sociocultural, com pessoas, por exemplo, de outra religião que não é a sua. Aí, veja, a gente nem precisa mudar de país, a gente vai ter que também fazer toda esse trabalho de compreensão da vida do outro, né, da cultura do outro, para poder fazer uma intervenção pertinente, senão a gente acaba se usando como referência e às vezes não entende do sofrimento do outro, tá? Então, uma das palavras-chave da nossa formação é empatia. Nós precisamos ser empáticos. Empatia é uma habilidade que é treinável, né? E nem precisa ser psicólogo, né? Há muitas pessoas que nem são psicólogas e são extremamente empáticas, né? Mas para o psicólogo isso é fundamental. A gente precisa ser muito sensível, pouco crítico, né? Crítico, quando eu digo, não é ser reflexivo, a gente sempre vai ter que ser. É crítico no sentido de julgar, acho que é melhor esta palavra. A gente não, na nossa profissão, nós deveríamos treinar esta habilidade de não ser uma pessoa que julga o outro, né? Porque a pessoa que procura um psicólogo, ela quer tudo, menos ser julgada, né?
Ela quer uma pessoa que a compreenda, né? Então, essa é uma das maiores habilidades de um psicólogo, essa capacidade de ser acolhedor, ser empático, mas ser muito assertivo no diagnóstico e nas intervenções que ele precisa, que sejam necessárias serem feitas para que este ser humano possa sair do seu estado de sofrimento, para que ele possa, enfim, se aperfeiçoar, né, enquanto ser humano. Tá? Mais alguma pergunta? Legal, Agatha. Muito obrigada. Você contribuiu muito para que a gente pudesse enriquecer a conversa. Agradeço muito a Agatha. Quem mais fez perguntas? A Marina. Quem mais? A Isabela. A Thaís. Estou subindo aqui. E a Marilyn, né? Eu fiquei só devendo uma pergunta de uma pessoa que perguntou a respeito da matéria. Qual matéria tem mais efeito na profissão? E eu fiquei sem entender e não respondi, tá? Porque eu não entendi a pergunta. Se a Marina tiver, foi a Marina que fez. Se a Marina tiver aí, a gente ainda tem uns minutinhos. Não? Então tá, pessoal, eu vou encerrar. Eu desejo muito sucesso, que vocês tenham uma carreira e uma vida muito próspera, seja tendo escolhido a psicologia ou outra das profissões, que todas são belíssimas, e que no mundo de hoje a gente está precisando de profissionais de excelência em qualquer das áreas de atuação. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom.